Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 332, num oferecimento de Mint. Invista em Bitcoin e conte com 4 décadas de solidez do Banco BTG Pactual. Baixe o aplicativo da Mint aqui no seu QR Code ou na descrição deste vídeo. Você vê ao meu lado Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e com muita honra e alegria a gente recebe aqui o repórter do Grupo Bandeirantes, Thiago Fognani, que vai falar aqui sobre Fórmula 1 com a gente neste momento do campeonato em que ele já foi para o GP do Bahrein e agora também daqui a pouquinho, Malas prontas! Saindo daqui, vai correndo para o aeroporto. Não vai ser assim, desse jeito. Mas, Thiago, muito obrigado. Vai para o GP de Miami, mas muito obrigado por, nesse momento aqui de corrida, literalmente, não na pista, mas de correria, estar aqui com a gente para bater um papo. Você é louco, eu que agradeço o convite, imagina, Motorsport, né? Isso mostra que a gente tá fazendo certo, né, o nosso trabalho por aí. Obrigado pelo convite. Não, bacana. E eu quero, assim, você foi testemunha ocular de um momento bem interessante no campeonato, já a gente vai falar dele geral, mas eu quero explorar, em bom sentido, obviamente, essa sua experiência, né, de estar lá na Fórmula 1, especialmente também que você foi no GP do Bahrein. Primeiro, como que foi, ou como que está sendo a sua entrada dentro do mundo da Fórmula 1? Você que a gente já bateu ali os olhar, bom dia, cada um na correria, na Stock Car, mas como que aconteceu essa sua entrada para a Fórmula 1? Cara, aconteceu há 2 anos, essa história é incrível. Eu estava em casa, era uma terça-feira, e eu estava em casa arrumando umas coisas, uma bagunça lá em casa, e aí, 8 e pouco da manhã, meu chefe me ligou. Ferrou, senhora, pelo horário. Não, era 8:30 da manhã, eu falei, né? Entendi. Você pode ir para os Estados Unidos amanhã? Eu falei, quê? Fórmula 1. Mariana não pode ir e tal. Eu falei, posso. Porque eu já tinha visto de trabalho, né? Isso aqui é apenas uma pausa. Você que trabalha em qualquer área, tenha sempre passaporte e visto em dia. Sim. Que essa é uma... acontece... Tem passaporte? Ah, não tenho. Ferrou. Obrigado. Vai ligar para outro. Exato. Então, exato. Desculpa eu interromper. Não, mas é importante isso. Inclusive o visto, eu já tinha o visto porque uma vez eu quase fiz uma outra corrida da Fórmula 1. Aí eu tirei o visto de trabalho, não sei o quê, mas acabei não indo, não precisou, mas o visto tá lá, né? Então foi isso, eu recebi essa ligação terça, 8:30 da manhã, quarta, 6 e pouco da manhã, eu tava em Guarulhos. Que era para fazer o grande prêmio do Texas. Só porque eu falei que não toca o celular, tocou o alarme do remédio. E aí eu tava indo pro Texas. Aí eu fiz aquele triple head, né? Fiz Texas, na sequência Cidade do México, e voltei para trabalhar em Interlagos. Isso 23. 25, 24, 23, Tá. Exatamente. Então então foi assim, né? De um dia pro outro, literalmente, fui pro Texas, depois fiz Cidade do México. E aí, ano passado, a oportunidade de fazer Miami e Holanda. E Interlagos, evidentemente. E agora, esse ano, já fiz Bahrein, vou fazer Miami e outras aí dentro desse revezamento, né? A Mari, claro, evidentemente, sim. Ela faz a maioria, né, das provas, e eu fiquei com algumas ali na escala. A gente tem bastante coisa para te perguntar e depois debater. Engraçado, né? O ano passado, Miami, quando começa a mudar o campeonato, né? A gente tinha um início de campeonato. 23 ele pega o Verstappen ganhando tudo, passando o rodo geral. Exato. E aí a gente vem em 24, ele começa bem, e ali em Miami começa a mudar. Eu queria que você falasse um pouco 25, quando você chega no Bahrein, pra gente depois até ir para Miami. Porque o que eu acho muito interessante do seu olhar, diferentemente para ficar no grupo Bandeirantes da Mari, a Mari é especialista, sabe tudo, não tem o que falar. Mas é claro que quando você conhece também todo mundo, você tem um olhar. Sim. Quem chega tem um olhar diferente, sem vícios e tal, com menos fontes, mas com mais... uma coisa mais crua do que está acontecendo, da percepção de ambiente. Fala, isso aqui tá meio carregado, esse box aqui tá meio carregado, esses caras aqui não se dão. Quando você chegou no Bahrein, que Fórmula 1 você encontrou esse ano? Cara, primeiro, os nossos materiais pré-corrida era aquela coisa, né? 3 corridas, 3 vencedores diferentes, né? Mas já é um clima
Isso, claro, minha percepção diante das entrevistas, ouvindo, não só ouvindo, mas vendo, né? E não vendo com uma tela, olhando no olho dos caras, né? Aquele, cara, não é desânimo a palavra, mas aquele conformismo do tipo, meu, é da McLaren esse ano, né? É isso. Tanto que acho que eu que perguntei, não lembro que eu perguntei pro Russell. Eu falei, dá pra vencer as McLarens? Ele falou só se as 4 rodas dos carros deles saírem, né? Então, o clima é esse, né? De um certo conformismo pelas atuações, né? da McLaren, mas ainda tá no começo, né? Então ainda também rola aquele clima ainda da novidade de você ver um Hamilton de vermelho, né? De você entender essa coisa da Ferrari, Leclerc e Hamilton, quem assume o protagonismo, né? Que agora por enquanto é o Leclerc, né? Que tá assumindo. Então tem esse clima também. Eu acho sempre muito curioso a Aston Martin. Eu sempre gostei muito porque é uma coisa, de um lado, Fernando Alonso, que a gente não precisa ficar aqui explicando muito, né? Mas que também você fica pensando, mas, poxa, e as ambições desse cara, né? Ele ainda pode, ele ainda, né? É o Alonso ainda, olha o que ele fez ano passado, né? No começo da temporada. Retrasado, o que ele fez no começo da temporada. E o outro carro é o carro do filho do dono. Né? Claro, tem seus méritos, evidentemente. Um brasileiro de reserva ainda. Entende? E ele deu agora essa declaração, né? O Stroll dizendo que agora ele é o piloto com mais eliminações no Q1 da história. Mas coloque os pilotos da McLaren na salva. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu acho muito engraçado esse clima, porque você vê a Aston Martin, você vê a riqueza. Bom, a Fórmula 1 é isso, sim, né? Sim. Mas ali especificamente você vê a riqueza. Você fala, cara, aqui nada é problema. A grana, tudo se resolve assim, no cash. Né? É incrível isso. E aí você vê essa coisa de um bicampeão mundial histórico e de um piloto que... As entrevistas do Stroll, né? Pouquíssimas palavras. É difícil você ver uma aspa dele como teve agora, né? Então E também é importante diferenciar, quando você chega lá, o clima do glamour daquele evento para o clima da competição. Uhum. Né? Porque o glamour, cara... Porque você chega lá para fazer mais uma... A Mari falaria melhor isso. Você tá lá para fazer sua 1000ª corrida, toda a corrida tem um clima novo, pessoas novas, convidados novos que estão conhecendo, mas a galera que trampa lá mesmo, não, né? Então é interessante essa pergunta, e muita gente me pergunta, né? Mas como é que é o clima? Mas como é que é? E, cara, eu fiz poucas corridas, né? Eu confesso que ainda fico meio besta, né? Então eu tô andando ali, de repente passo o Hamilton, assim, de patinete, ou passo o Verstappen com o celular dele, né? É muito legal você cruzar esses caras, inclusive, isso eu faço questão de falar, no nosso futebol, que a gente ainda trabalha diariamente com futebol, a gente não tem isso. Não tem. Eu sempre dou um exemplo, eu não canso de falar. Você tá lá no PEN, no cercadinho, na zona mista, aí chega um determinado momento que chega todo mundo, né? Dos pilotos e seus assessores. Então, às vezes você tá aqui falando com um piloto, tem outros ali, e de repente tá o Hamilton esperando a vez dele para ser entrevistado. Tá lá, às vezes alegre ou não, tá lá assim e tal. Aí vaga ele entra. Vaga ali, são sempre duplas de canais, né? Vaga, aí ele vem. O Alonso, a mesma coisa. O Leclerc, a mesma coisa. E aqui é pra gente falar com um jogador de futebol, sim, você tem que passar... Reserva do piripiri. Você tem que passar por não sei quantos assessores, que não sei o quê. E às vezes tem um heptacampeão do mundo esperando pra falar comigo, cara. Entendeu? Então Claro, a Fórmula 1 tem muitas regras, sim, 2 perguntinhas, reloginho. Depois eu tenho uma ótima pra contar em Interlagos, essa de reloginho. Tem isso. Mas, cara, o acesso é mais fácil do que com os jogadores de futebol que estão aqui do nosso lado. Uhum. Então, isso ainda, para mim, para quem tá lá direto, isso para mim ainda profissionalmente falando, isso para mim é fantástico ainda. De
de observar isso, ainda porque como eu ainda trabalho muito com futebol, né? Então, conseguir enxergar isso, nunca achei que eu fosse falar isso um dia, mas essa humanização da Fórmula 1, né? Parece até loucura falar, como assim humanização? A Fórmula 1 é um patamar que, né? Mas, cara, se você tá lá credenciado, trabalhando, são seres humanos, sabe? É muito louco isso. Eu quero agora saber essa história de Interlagos aí, eu fiquei curioso. Ah, não, que foi uma vez, eu não lembro qual foi, acho que foi 23. Era o domingo e de repente chegam pra mim, você quer fazer uma exclusiva com o Leclerc? Eu falei, não, tô com sede, não vou fazer. Então tá, você só pode fazer 2 perguntas. Ele vai sair do receptivo ali da Ferrari e vai caminhar até a pista pra Driver's Parade. Aí você tem que fazer essas 2 perguntas andando no caminho. E eu não vou lembrar os horários, mas era assim. Ele vai sair de lá 12h55. E você tem que fazer essas 2 perguntas em 2 minutos e meio. Falei, beleza. Cheguei lá, com a equipe toda, Cinegra, produção, todo mundo. E, putz, no horário que falaram, me sai o Charles Leclerc. E sai com o assessor, e o Leclerc, assim como muitos, extremamente simpático. Pô, mas ele sai, aí, né, veja a minha situação, né? Então, para fazer essa exclusiva, que se eu não me engano foi ao vivo, acho que rodou ao vivo, isso tá no meu Instagram. Eu postei lá, acho que foi ao vivo. Cara, como é que você queria que eu falasse inglês, pensasse, andasse e respirasse ao mesmo tempo? Em 2 minutos e meio. Em 2 minutos e meio. Contasse o tempo. O que aconteceu, óbvio. Ele chegou, eu fiquei parado, meu Cinegra ficou parado, ele parou na nossa frente, eu fiz a pergunta. Só senti a Soraya me puxando aqui. Tipo, tem que ser andando. Andando! Aí eu... Porque eu comecei parado, o Leclerc parou de boaça, assim. Mas aí começamos a andar ali, aí a Soraya puxando o Cinegra, porque... O Cinegra anda de costas, né? Isso, é difícil. Aí vai a produtora atrás, não sei o quê, aí, mano, não sei como, mas deu certinho, velho. Entreguei o Leclerc, a organização do jeitinho que tinha que ser, foi perfeito, perfeito. A Soraya é a assessora de imprensa da Ferrari. Não, a Soraya é chefe de reportagem na Band. Ah, tá. Trabalha com a gente na Qual é o Band. nome daquela assessora de imprensa? Silvia, com S também. Hoffer. A Silvia é tipo a head, né? De comunicação da Ferrari. Silvia. É isso aí. Daqui a pouquinho... Também super simpática, Ela é demais. inclusive. Ela é a demais. melhor, pra mim é a melhor. E daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui falando sobre a Fórmula 1 e também, inclusive, nós vamos trazer um colega do Thiago aqui, o Max Wilson. Olha só, vamos trazer que uma maravilha. entrevista exclusiva. E olha só, Felipe Mota, eu confesso que a minha falta de conhecimento, podemos dizer assim, me deixava um pouco com medo de investir em Bitcoin ou criptomoedas. Mas tudo mudou, de repente, depois que eu conheci a Mint. Eles são a plataforma cripto do BTG Pactual e tem um aplicativo simples e seguro. Você sabe muito bem sobre isso, né? Não, posso falar numa boa. Eu sou aquele cara de família classe média que... O brasileiro está mudando muito essa coisa sobre guardar dinheiro, Sim, né? sim. Nunca foi uma reflexão de, sobrou pouquinho, guarda, né? Antigamente era guarda na poupança, meu filho. Exato. Eu fui o primeiro da minha família que rompeu isso, mas sem entender. Eu sempre busquei alguém que entendesse. Aí um amigo meu, compadre total, padrinho de casamento, foi para a área do financeiro e tal, do mercado financeiro, sempre me ajudou bastante. Mas eu sempre ouvi muita gente falando de cripto e por não entender falava, isso não me pertence, não sei mexer, não é para mim. E aí, com a união do motorsport.com com a Mint, tendo aí o selo do BTG Pactual aí, eu falei, não, peraí, agora eu confio. Aí eu abri uma conta, pus um pouquinho para experimentar, tem o nome não é gerente, é o meu consultor, que é o Pedro. Pedro! Abraço, Pedrão! Então é isso, tô aprendendo, mas como eu disse, eu não entendo e se eu não entendo eu procuro quem sabe. É isso aí, então. Faça como Felipe Mota, que tirou todos os seus medos da frente. Tem o QR Code aqui que você está vendo e também, caso você só esteja ouvindo, vai lá, mint.com.br, Mint é MYNT, e você vai romper
essa barreira do medo, da insegurança em relação a criptomoedas e Bitcoin e afins. Tá legal? Então, agora, voltando aqui, falando sobre... Posso fazer uma pergunta? Deve fazer, por favor. Porque me interessou no clima que ele descreveu da McLaren, a declaração do Russell. Então é isso. No paddock é assim, o jogo é da McLaren, vamos correr aqui pela nossa dignidade, mas Tipo isso. a briga é ali, é Tipo entre os isso. laranjas. É isso? Esse é o clima. Esse é o clima. Claro, e aí dentro disso, cada um briga dentro do seu objetivo. Então você vê o Hamilton... Cara, a feição do Hamilton naquelas entrevistas no Bahrein, né? Isso. Como que era? Cara, a tristeza... Tenso. Não, triste. Triste. Abatido. Frustrado. Nenhuma declaração mais assim bombástica, né? Sim. Você percebe também um cuidado, porque, poxa, acabou de chegar na Ferrari, né? Não vai já... Não é aquele momento... Sabe quando a gente vê o piloto falando certas verdades da equipe ali nas entrevistas para ver se acontece alguma coisa mesmo? Sim. Não é o caso. Mas teve aquela pergunta que fizeram, as pessoas esperam algo mágico de você. E ele respondeu, não esperem nada disso. Não esperem nada disso, por favor. E se eu não me engano, no nosso microfone ali, ele falou, perguntaram a ele as expectativas, acho que era sábado, as expectativas para a corrida. Ele falou, a expectativa é terminar a corrida. E acabou indo bem até, né? Foi quinto. Né? Acabou indo bem. Então... Logo atrás do Leclerc. Exato. Então... E aí, no domingo, aí você já viu uma feição um pouco melhor, né, do Hamilton, e deixando claro que ele não esperava aquilo e que acabou sendo, diante de uma semana tão difícil, né, lá no Bahrein com o carro, o domingo acabou, aquele quinto lugar acabou terminando de bom tamanho. Agora, assim, honestamente, vocês imaginavam que seria tão diferente assim? Você, Thiago, pode até começar. Eu quero saber sua opinião também, Felipe. Não era imaginável que ele teria um período de adaptação ao carro, a uma cultura diferente, versus um outro piloto que é bom piloto e que também está muito mais acostumado? Eu vou usar as aspas do Sainz nesse mesmo fim de semana no Bahrein. Quem acha que um piloto vai se adaptar a um novo carro de Fórmula 1 em 3 corridas não entende nada desse esporte. Não que entenda muito. Né? Isso ele estava falando dele, Sainz, no caso. Porque lembra, no Bahrein ele estava sendo muito cobrado, né? Sim. E aí ele respondeu isso na coletiva, se eu não me engano. Quinta-feira. E, cara, eu concordo plenamente. Não é uma questão de entender ou não desse esporte, mas a gente sabe como é que é, né? Só que o problema é que a cobrança para Lewis Hamilton é muito maior. Isso. Eu acho que é isso. Porque ele tá na Ferrari e porque ele é o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, né? E, gente, é uma máquina, isso, né? Quando você compra, vamos fazer uma comparação, né? Quando você compra uma máquina de lavar roupa nova, você precisa de um tempo para se adaptar a essa máquina, aos comandos. Um computador, uma televisão, qualquer máquina. Um carro de Fórmula 1 é uma máquina. Por mais que o cara seja 7 vezes campeão do mundo, ele nunca tinha pilotado uma Ferrari de Fórmula 1. Isso requer tempo. Né? Quanto tempo? Não sei dizer. Talvez menos tempo do que o habitual, porque é o Hamilton, né? E a Ferrari tá lá sempre no top, sei lá, hoje agora no top 5 e tal. Então, paciência, pessoal, paciência. Ele é o Hamilton, mas ele não é o oráculo, né? Então, muita calma nessa hora. Eu acho que a grande pressão é pelo que disse o Fagnani sobre o nome, né? É um nome, esses grandes campeões, você, embora o Hamilton tenha no histórico dele derrotas em relação a companheiros, você sempre projeta um cara indestrutível que vai pegar o parceirinho e esmigalhar. Quem pensou assim... Eu não me surpreendo do Hamilton estar atrás. Eu de verdade achei que ele ia ter dificuldade e que era um caminho. Também não achava que era uma certeza, mas que era um caminho. Acho que em alguns momentos a diferença está um pouquinho maior do que eu imaginava. Mas que também não é um efeito de surpresa, assim, de você falar, nossa, mas que surpresa. É que eu acho que também, além dele ter o nome Hamilton que ele tem, a questão da idade faz sempre as pessoas imaginarem será que é a idade? Tem o fator adaptação,
mas tem um fator, pô, será que está indo para uma reta final de carreira de não reagir? E a gente não sabe. Assim, eu não estou dizendo que quem está falando isso está falando besteira. Pode até ser. Só acho que ninguém sabe. E talvez o próprio Hamilton, quando se veja nesse bolo aí de situações, adaptação, a idade, um novo ambiente, também com ele seja difícil encontrar onde que é a resposta. Onde que é a resposta? É aqui no comando do carro? É que o carro não é muito bom? É porque talvez eu não seja mais o mesmo? É porque, pô, esse Leclerc é bom, hein? Então, que é isso. O Leclerc é bom, hein? Também tem essa. As pessoas esquecem. Então eu acho que esse é um componente. Lembra do Tsunoda? Ele falando que na primeira corrida dele com a Red Bull, nos primeiros treinos lá, porque a primeira corrida dele na Red Bull foi O Japão. Foi no Japão. Aí no Bahrein, na quinta, ele falou: eu tava com um problema até pra entender o rádio. Ele falou alguma coisa até do rádio. Foi um problema. Porque, sei lá, porque o botão do rádio no outro carro era aqui, no outro é aqui. Isso parece bobagem, mas isso conta muito. Mas muito. Você deu os exemplos de máquina. Quando você estava falando, eu pensei no exemplo, daí eu falei, eu não vou falar. Mas aí ele trouxe do Tsunoda, mas eu vou fazer um exemplo. Micro-ondas. Não, eu vou falar do meu Sport Center. Eu apresento Sport Center. Sport Center sou eu numa cadeira aqui, numa poltrona. Zupac no sofá numa ponta, Marcela numa ponta no sofá, André Kfouri na outra cadeira. Se você pegar e simplesmente embaralhar os quatro, o programa sai, óbvio que sai. Os quatro vão ficar pensando por um bom tempo: onde que está meu retorno? Qual que é a minha câmera fechada? Onde que está a luz? A minha marcação de luz. A gente tem uma marcação de luz certa. Você tem no chão escrito onde você vai. Aí você tem a câmera. O meu lado, que é uma câmera robô fechada, para dar um exemplo, eu não tenho retorno de imagem. O retorno de imagem é aqui. Então eu sou a única posição cega, em tese. Aí a Marcela tem uma câmera aqui. Pode parecer um monte de bobagem. Cara, você precisa pensar. Não é hoje onde eu sento, eu não preciso pensar. Se eu estou fechando aqui, eu já viro para cá. É um movimento 100% natural. Se você troca, você deixa de ter a naturalidade do movimento. Por uma coisa que é muito mais simples do que os caras estão fazendo isso a 330, com o Murinho aqui, com 19 carros, e com muito mais comandos que eles têm que fazer. E aí você perde, é isso que eu falei, a naturalidade, até virar um processo, é isso que ele falou. Imagina o Tsunoda, não é aqui, pum. Ele perdeu tempo com isso? Não, talvez com isso não. Agora pega 20 comandos que ele tem que fazer e toda hora ele tá perdendo um tempinho aqui e outro ali. E a naturalidade, e a concentração, porque isso desconcentra. Você precisa se concentrar em fazer algo que antes você não perdia um milésimo de tempo pensando. É muita coisa. E sem contar o carro em si, né? Sai mais de dianteira, traseira, é isso. Equilíbrio de a freio, reação do carro. Tal. Tem isso também, né? E sem contar os milhões e milhões de dólares em jogo. É isso. É isso. Né? É isso. Então as pessoas precisam entender isso. O que eu acho que o que a gente tá falando aqui não é para dizer assim, olha, tem a pena do Hamilton. Não. Se ele perder, ele perdeu. Mas eu acho que mostra como esses caras são realmente muito especiais. A gente tá falando de um nível de excelência, mas tão alto. E aí eu tô falando de, assim, basicamente todos. A gente sabe que dos 20 sempre tem, assim, 2, 3 que a gente sabe, nem tanto. Mas no geral tem muito piloto lá que a gente não dá muita bola, que o cara já é, mas é tão fora da curva e tão fora da curva que a gente tem que tirar o chapéu. Exato. O GP do Bahrein que você foi aquele do Verstappen dedurando o colchete. O colchete. Aquilo foi fantástico, cara. E na câmera dava pra ver a cabeça dele mexendo assim. Foi fantástico aquilo. Foi fantástico. E aí aparece o rádio, né? Aparece. A leitura do rádio aqui. Olha, ele tá fora. Tá muito bom, cara. Mas você descreveu a coisa que eu acho mais engraçada. A reação dele é muito boa, porque deve ser... Eita! Sabe? Que nem meu filho hoje em dia, a expressão, né? Oxe, veio para São Paulo, né? As crianças estão falando, oxe. Oxe. Muito bom. É isso mesmo, o Norris parou assim uma roda pra frente. Não, e teve gente ainda falando, pô, dedo duro, foi falar. Pô, você não ia falar? Porra. Você vê um adversário diretíssimo. É isso. Você não vai falar se tá fora do colchete? Pô. Esse eu acho que é um ponto bom, porque assim, você chega lá, todo mundo fala McLaren, e o Norris líder do Mundial. E aí vai o Piastri, ganha, e o Norris, entre aspas, com uma pataquada de um erro básico. Em tese primário. Né? Como você tá no pen, como você falou ali na zona mista, os caras chegam depois. Imaginam que um Piastri
exultante ali, feliz. E um Norris talvez... acho. Então... Descreve os dois pós-corrida. Esses dois rapazes da McLaren, sobre feições primeiro, Sim. é muito interessante, porque normalmente eles têm as mesmas feições em qualquer momento pós-corrida. Então eu estive em Miami ano passado, na primeira vitória do Norris. Exato. Tava feliz? Claro que tava feliz. Miami foi aquela vez que ele chegou com o nariz machucado, que tava numa festa, não sei o que e tal. Perguntei pra ele, cara, e aí? Como é que você vai comemorar? Aí ele, a gente tá em Miami, né? Deu um sorrisinho e tal. Mas eu esperava algo mais. A resposta foi maravilhosa. Mas a expressão, eu esperava, sabe? E o Piastri... Porque, voltando ao Norris, desculpa, ele tem uma cara meio tristinha, assim, né? Uhum. E quando ele tá triste, ele tá realmente muito triste, assim. Você vê... Então... De feição, o Norris, quando ele chega, você fica... Ai, meu Deus, e aí? Né? O que sentir deste cara, né? E o Piastri, ele tem aquela cara de bom menino, né? Aquela carinha de bom menino, com o cabelinho assim, sei o quê. Sempre também neutro. É muito legal isso. Claro, após uma vitória, como no Bahrein, um pouco mais sorridente, mas não... efusivo. Entendeu? E a gente é brasileiro, né? Então, às vezes, a gente é assim, né? Então, a gente, às vezes, quer ver um cara mais... né? Mas eles são muito bem treinados também para isso, né? Para as entrevistas. Então, esses dois, né? O Norris e o Piastri, essa coisa da feição, é muito interessante isso. Então, acho que de uma forma bem resumida, acho que dá para falar que os dois têm mais ou menos a mesma cara quando vão bem e quando vão mal em uma corrida. Muito interessante. Isso sempre nos traz a questão da parte mental, psicológica dessa dupla da McLaren. E quem falou sobre isso nesse fim de semana lá em Interlagos, durante a etapa da Porsche Cup, que teve uma cobertura fantástica aqui da Motorsport TV Brasil, foi Max Wilson, colega de Grande Jacques Fognini, que também trabalha junto ali o pessoal da Porsche Cup, e ele parou ali para o nosso estúdio. O Guilherme Longo trouxe o assunto à tona: Piastri versus Lando Norris. Confere aí. A gente está nesse intervalo aí da Fórmula 1 entre o GP da Arábia Saudita e o GP de Miami, e agora a gente tem um novo líder, um líder inédito. Oscar Piastri fez aí tudo que precisava no último fim de semana, assumiu a liderança. Na sua visão, Piastri desponta como o favorito, mas claro, sem excluir Verstappen, sem excluir Norris dessa conta? Olha, eu acho que sim. Eu acho que hoje, né, a gente vê que muitas vezes a fase de um esportista, de um piloto, ela influencia muito nos resultados, né? A fase do Norris, já há algum tempo, ela é muito mais inconsistente do que o Piastri. O Piastri, uma coisa que ele sempre teve, na minha visão, é um emocional muito bom. E até o ano passado, eu acho que ele não demonstrou da maneira consistente a parte da velocidade. De vez em quando ele andava junto com nós, em algumas ocasiões pontuais até a frente, mas na grande maioria das vezes não. E esse ano ele está andando em termos de velocidade tão bem quanto nós, às vezes nós um pouco à frente, às vezes um pouco atrás. A gente vê ali que esse um pouco é um décimo para cá, um décimo para lá. Só que a parte emocional do Piastri, ela é realmente muito diferenciada, na minha opinião. Ele é um menino, um rapaz que ele está sempre com o emocional muito bem controlado, equilibrado, e isso parece que não, mas é uma qualidade muito, muito importante para qualquer esportista de alto rendimento. E o Norris é um cara espetacular, um cara que tem muita velocidade, só que ele é mais inconsistente, e com isso a gente vê também, principalmente nas declarações dele, que ele, na mesma frase, ele conta uma coisa, tem hora que ele está quase rindo, tem hora que ele está quase chorando, aí ele começa a se maldizer e vem cometendo erros, né, de uma maneira ainda muito consistente. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, eu acho que a fase que o Norris errou menos foram fases que ele não tinha nenhuma pressão em cima dele, como por exemplo, quando o campeonato do ano passado foi decidido. Ali, eu acho que não foi coincidência que ele andou muito bem, ganhou várias corridas. Agora, naquela fase que ele tinha ainda alguma chance pelo título, e esse ano em particular, que ele já começou liderando o campeonato, aí realmente eu acho que a pressão fica maior, fica com certeza maior,
e aparentemente ele ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com essa pressão, que não é fácil. Isso realmente não é a coisa mais fácil do mundo, mas tem alguns que conseguem lidar com isso de uma maneira melhor, outros nem tanto, e o Piastri realmente parece diferenciado nessa questão. Tá aí o grande Max Wilson. Max Wilson, vamos trazer você aqui de novo, hein? Ó, tá demorando aí, tá trabalhando muito pro meu gosto aí. Não, tô brincando. Mas em breve teremos Max Wilson aqui novamente nos nossos estúdios. E vamos falar agora do outro Max, né? Sim. O Verstappen, que você talvez presenciou ali um dos momentos mais em baixa, né, da própria Red Bull e daquilo que poderia ser o Verstappen. O que você achou daquilo que você já tinha visto? Você começou na Fórmula 1 no momento que ele estava no maior pico, né, e daquilo que você viu lá no Bahrein. Algo te chamou a atenção? Primeira coisa, a gente tava falando de entrevista, o Max Verstappen é muito simpático. Muito. Tem gente, né? Isso é importante falar. Ele é muito simpático. Eu não sei se ele é simpático porque é com o microfone da Band, porque é a imprensa brasileira, e ele tem, né? Praticamente vai ter laços, filho, né? Laços fortíssimos com o Brasil, mas ele é muito simpático. Ele sempre te dá uma boa resposta e normalmente sorrindo, tá? Então, primeiro ponto. O segundo ponto é aquela coisa, né? Porque ele tá brigando com o carro. E ele deixa isso claro, não só com os resultados, mas também nas entrevistas, né? Ele reclamou muito do carro naquele fim de semana. Mas ele é o Max Verstappen, né? Então, eu acho que também esse momento, se vocês me permitem filosofar, para as pessoas... Porque criou-se um hábito também de falar que a Fórmula 1 é sem graça. Criou-se esse hábito, principalmente após, né, a morte do Senna e tal. Quem tem má vontade fala isso até hoje sem acompanhar direito. Exato. Então, para essas pessoas, acompanhem essa temporada por conta de Max Verstappen e sua Red Bull. Porque a gente agora consegue ver a diferença que um bom piloto faz. Aquela coisa, como o Stroll falou, né? Coloca os caras da McLaren na Sauber, né? Até agora eu não me conformo o que ele tem a ver com a Sauber, né? Mas enfim, seguindo. Mas agora vocês vão conseguir, vocês que, né, falam isso da Fórmula 1, agora vocês vão conseguir entender um pouco mais, observar melhor o que um grande piloto pode fazer. Não com um carro ruim, né? Não é que a Red Bull é ruim, mas a Red Bull não vive um bom momento. Teve essa troca, né? Sai o Lawson, entra o Tsunoda, e o Lawson falando: a Racing Bulls é mais fácil ou menos difícil de guiar. Tem aquela coisa que... E outros falavam também, né? Que a Red Bull é um carro mais difícil, um carro de dianteira, né? Um carro mais... Mas é um carro que Max Verstappen consegue, né? É um carro feito para ele, né? Falando assim de forma até meio vulgar. Mas então, acho que eu respondo essa pergunta filosofando dessa forma. O momento do Verstappen com a Red Bull é um momento para todos acompanharem, principalmente aqueles que criticam a categoria, para entenderem isso. O que um grande piloto é capaz de fazer com um carro que não está entregando, como entregava nas últimas temporadas. E o interessante é que muita gente assemelha essa temporada do Verstappen com aquela de 1993 do Ayrton Senna. Aí. Que a McLaren não era o melhor carro. 2 segundos atrás das Williams, Qual né? era? E aí, de repente, as vitórias do Senna são aquelas que ele se destaca essencialmente por ser no braço, por mais uma Donington Park, mais uma na Interlagos. Brasil Mônaco. também, Mônaco, talvez das mais fantásticas. E aquela vitória, acho que na Austrália, em que ele puxa e meio que uma reconciliação. Isso no final, já no do final. ano. Foi a última vitória A dele, última né? vitória dele na vida. Né? Mas, e um outro personagem que eu acho, eu acabei não perguntando de você, o que você acha do Verstappen agora? Essa comparação com o 93, até foi engraçado, porque a gente fez um podcast aqui projetando a temporada e eu fiz essa comparação de que poderia, sabe, assim, talvez esse seja o ano, o 93 do Senna. E aí vocês no Motorsport fizeram um corte meu, sei lá, na etapa 2 ou 3.
Numa quinta ou sexta-feira, eu lembro que me marcaram em collab, eu aceitei, e aí começaram a me bater. E eu falei assim, cara, eu não devia ter aceitado, porque tá 2, 3 corridas depois. A coisa mudou. A corrida... Só que daí ele vai e ganha. Foi a corrida do... Ele ganhou o Japão? Não. Ele ganhou o Japão. Foi na do Japão. Aí ele ganhou. E aí era o engraçado, porque daí começou a chegar gente. É mesmo, é 93. Então eu passei 2 dias apanhando, ele ganhou. Eu falei, Verstappen. É uma onda. Vejo diferenças, óbvio, nos anos e tal, mas quando se diz isso, é você ressaltar... Quer tirar o Senna? Se tem gente que fala que o Senna... você não pode encostar no debate, não pode trazer. Pega o Alonso 2010 com Ferrari, que ele quase foi campeão com uma Ferrari que reconhecidamente era pior, inferior à Red Bull do Vettel e do Mark Webber, que também estava brigando pelo título. Então, aliás, a McLaren também estava brigando pelo título. Em tese, há discussão de que aquela Ferrari do Alonso era o 3º carro, ele quase foi campeão, não fosse o Petrov em Abu Dhabi. Então é isso, estamos vendo um ano assombroso do Verstappen, mas não me parece, por mais milagres que ele tenha no seu repertório, possível de ganhar o campeonato se a Red Bull realmente não encostar. Porque a corrida que o Thiago foi, o Bahrein, gente, ele suou para ser 7º, 6º, não me lembro. E eu acho que ele vai ter algumas corridas assim, com esse perfil. O perfil Verstappen aqui veio para ser 6º. Porque se ele só fosse terceiro, aí ele vai se embolando, vai empurrando. Os pilotos da McLaren iam se matar um ou outro. Então, assim... E também aquilo, né? Entre aspas, ele corre sozinho de novo. Porque ano passado os pontos da Red Bull dependiam dele. Esse ano já trocou de segundo piloto a Red Bull. Então acho que isso também conta ali no trabalho da equipe, porque... Você tem o melhor piloto do mundo na atualidade, mas do outro lado você tem, nesse ano passado, alguém que não estava entregando, né, que era o Pérez, e esse ano você tem incógnitas que você fica ali trocando toda hora. Então acho que isso também atrapalha o trabalho da equipe para entregar o carro que a Red Bull é capaz de entregar. Perfeito. Agora eu quero falar contigo sobre Gabriel Bortoleto, brasileiro, né, que volta a representar o nosso país na Fórmula 1. Como que foi o contato que você teve aí durante o GP que você foi, como que vai ser agora, mas ao mesmo tempo uma avaliação aí do que você acha que ele está conseguindo tirar dessa Sauber que realmente tem o pior carro do grid? Cara, primeiro tem um brasileiro ali de novo. Nossa, você poder entrevistar um piloto brasileiro, né, ali no grid. A gente sempre teve ali o Pietro e o Drogovic, é incrível poder falar com eles, a disponibilidade deles de falar com a gente e tal. E hoje você ter um piloto no grid, né, correndo a temporada completa, isso acho que até profissionalmente falando é um marco, pelo menos eu considero isso para mim. Então estou trabalhando numa temporada em que volta um piloto brasileiro ao grid. Então isso pro meu currículo é muito importante. E cara, o Gabriel... Cara, ele é muito brasileiro, né? É incrível isso, porque nos bastidores, tem até ali o pessoal da Band subiu no Instagram, eu tava ali gravando uma passagem, ele passou por trás, me deu um cutucão, brincou. Ele é super brincalhão, super simpático, super bem-humorado, te chama assim pelo nome, né? Pô, Thiago, a gente vê nas entrevistas com a Mariana, né? Pô, Mário, não sei o que e tal. E ele é muito autêntico, né? Então aquele final de semana no Bahrein foi muito ruim para ele. E ele deixou isso claro não apenas com palavras, mas com a expressão. E acho que também o fato dele poder expressar isso em português, né? Isso também traz ainda uma naturalidade, uma verdade ainda maior, digamos assim, né? E agora, expectativas, eu penso da seguinte maneira. O foco, brasileiros, o foco é Gabriel ficar à frente de Nico Hülkenberg. Eu acho que começa por aí. Essa é uma disputa saudável. Então não por favor, não ataquem as redes sociais. Né? O brasileiro também tem dessas. Ultimamente estão atacando até o próprio Bortoleto. Então, pelo amor de Deus, não é isso. O Hülkenberg é outro, super gente boa, enfim. Mas eu acho que o foco é esse primeiro. E gente, os números mostram, né? Essa disparidade
técnica dos carros da Sauber, né? É uma coisa... Ah, mas o Hülkenberg tá conseguindo tirar um pouco mais. Ué, mas o Gabriel acabou de chegar na Fórmula 1. Quantos anos de Fórmula 1 tem o Hülkenberg? Pelo amor de Deus. Pô, 2010 foi o primeiro, ele chega a ficar alguns anos sem, mas 2010 é a estreia dele com o Rubinho na Williams. 2010. Então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e não é nem o fato... Não tô aqui dizendo que Hülkenberg é melhor que Bortoleto. Não dá nem para saber. Essa comparação não pode ser feita ainda. Ele vai para 7ª corrida dele na vida. 4, 5ª, 6ª corrida. Essa corrida. Então, não é isso. Mas o Hülkenberg, com certeza, consegue tirar coisas de um carro de Fórmula 1 que o Gabriel ainda vai aprender a tirar. E, gente, aquilo que ele falou na coletiva, acho que foi no Bahrein? Não, foi na Arábia. Foi na Arábia. Eu estava acostumado a sentar aqui, nessa sala, após um pódio ou após uma vitória. Agora eu venho aqui em outra situação. E, gente, isso conta. Isso conta. Você chegar... Ou se conta. Não é? Você chegar na maior categoria do planeta, com aqueles dinossauros, né, da Fórmula 1 e tal... E você chega campeão da F3, campeão da F2 e tá lá no fim do grid. Gente, isso conta? Isso pesa? Eu imagino que ao mesmo tempo ele esteja todos os dias, eu imagino que ele acorde e fala, meu Deus, estou na Fórmula 1. Mas ele também fica, meu Deus do céu, sabe? Ah, mas tem os outros rookies também. Tá, mas e as equipes dele? Né? Um tá na Mercedes, o outro tá na Racing Bulls. Sim. Então, assim, e teve gente que me perguntou, juro por Deus, então por que, se ele é tão bom, o Gabriel, por que essas equipes não contrataram ele? Pô, mas gente, tem as academias, né? Esses outros rookies, as equipes, assim, não se esqueça, o Gabriel era da McLaren, né? A principal equipe do campeonato hoje. Só que não tinha espaço para ele, evidentemente. E a McLaren não vai ter espaço ali do jeito que tá para as próximas temporadas ainda. Então tem tudo isso, as outras equipes já investiam nesses pilotos, nas suas academias e tudo mais. E o Gabriel, para mim, foi corretíssimo. Acaba ali com a McLaren, tudo numa boa, e vai pro grid, cara. Vai pro grid. E é isso, é isso. Ele ainda está atrás em pontos, né, do Hülkenberg. Esse talvez seja o grande foco. E também não dar prejuízos à equipe, né? Também Sem é importante. dúvida. Isso é assim. E a única vez que ele bateu foi naquele caos Da Austrália. da Austrália, que todo mundo bateu. Então, uma batida ali tá na conta, né? Tá tudo bem. Então, você imagina, vou nem falar à frente, mas digamos que ele termine a temporada ali com o Hülkenberg, até um pouco atrás, digamos, e é um piloto que entregava esse carro inteiro, que entregou o carro inteiro e praticamente todas as corridas. Gente, esse é o caminho. O negócio é torcer. Para um primeiro ano tá maravilhoso. É lógico. Então o negócio é torcer, tem que apoiar. Quem gosta mesmo do esporte tem que apoiar esse cara. E, cara, chegar em Interlagos e, e fazer aquela bagunça que o brasileiro faz. Que esse é o clima, entendeu? É isso que o brasileiro tem que fazer pro Bortoleto nessa temporada. Porque todo mundo sabe o que ele é capaz de fazer. Ele não tá na Fórmula 1 à toa. As pessoas precisam lembrar a coisa que você disse, né? Que esses caras, eles estão em outro patamar, né? A partir do momento que você está na Fórmula 1, meu caro, mas você é o último do grid, tá? Mas você é o último dos melhores do planeta. As pessoas esquecem disso. Não é qualquer um que vai à Fórmula 1. Sim. Mas tem que ter... Tá bom, mas tem que ter grana, tem que ser bom. Claro. Isso que não adianta. Senão não adianta. Então o cara tá lá é porque ele tem o que entregar. Ele sabe o que faz. A gente, o que ele fez em Monza no passado. Sim. Na Jogou Fórmula de 2. Então, uma coisa que ninguém fala, né, ou pouco se fala, é a experiência do Bortoleto antes da Fórmula 1 com um carro de Fórmula 1. O Guilherme, na semana passada, trouxe um número aqui, que o número de horas de teste do Andrea Kimi Antonelli equivale a mais de uma temporada de Fórmula 1. Só nesses testes de carros antigos, o Antonelli ele foi preparado de uma forma que ele poderia ter corrido, sei lá, a temporada 2022. Né? E aí... o Bortoleto tem meio teste já. Um testezinho com a McLaren que ele fez, aquele de pós-temporada, e a pré-temporada,
lá no Bahrein e te vira. Não, e aí eu pego e faço a seguinte pergunta para quem tá detonando o Bortoleto. Eu acho que o começo da temporada do Kimi Antonelli é muito bom. Ele tá mostrando força, ele tá muito bem. E como ele está em comparação ao Russell? Levando um fumo desgraçado. E o que eu tô querendo dizer? E se o Antonelli fosse brasileiro? Eu sempre tento fazer... eu tô esquecendo vocês, tô pensando em mim. Se eu achar que o Bortoleto tá fazendo feio em relação ao Hülkenberg, eu não posso achar que o Kimi está fazendo bem diante do Russell. É um ponto de partida, é uma régua igual para os dois. E eu acho que o Kimi está fazendo um bom ano, um bom início, porque era esperado ele levar fumo do Russell e ele está tendo momentos, ele já mostrou momentos em situações difíceis, que você fala, opa, não é bobo. E eu acho que o Bortoleto também. Ele já teve ali momentos que você falou, opa, não é bom. Sendo que a situação dele é muito mais difícil, é um carro muito pior, com um carro pior, porque uma coisa que as pessoas também não podem esquecer é que um carro ruim ele não é só lento, porque daí você projeta para o seu carro de rua. Legal, eu tenho um carro 1.0, ele é lento, pô, eu tenho que engatar primeiro, e aí eu tenho um 1.6, ó, ele vai. Não é só uma questão de velocidade, a dirigibilidade é outra. Um carro mais lento é mais lento também porque ele é pior, ele é ruim, ele é difícil, ele é encrespado, você vai... Não tem equilíbrio. Ele te leva mais ao erro. Para você andar no limite, você tem que andar aqui, ó. Você não tá, você vê um onboard de uns caras assim, é tanta coisa. Com isso eu tô falando para você torcer pro Bortoleto, achar que ele é maravilhoso. Não. Só tô olhando em perspectiva o que a gente faz com outros e o que a gente faz com ele. É basicamente isso, entendeu? Exatamente. Então, vamos... Torcedores, calma. Calma. Não tem, assim, eu acho que a tendência, especialmente no segundo semestre desse ano, é melhorar cada vez mais, pegando a mão. E aí, no próximo ano, a gente pode ter uma régua um pouco mais... Sem dúvida. E assim, se não me engano, teve uma corrida que eu achei apagada. Não sei se foi... Não foi o Bahrein. Foi, acho que a Arábia. Assim, uma das duas ali, se você falar assim pra mim, tá, por 20 corridas ele vai... Eu acho normal o que aconteceu na Arábia? Acho. Se você falar pra mim, nas 20 corridas que faltam, 19, ele vai acontecer isso em 18. Isso é ruim. Isso é realmente ruim. Mas em uma viral, essa a minha questão, entendeu? Não, em 20 ele não fez frente ao Hülkenberg. Bom não é. Significa que ele tá acabado ainda. Não, bom não é. Mas nas 5, a gente faz um vídeo, alerta o primeiro, ele é lindo, o outro, Bortolento. Não sei o que, Bortolento. Sabe parece aquela briga do recreio, que daí você percebe quando seu coleguinha fica bravo, quando você tem um apelido, coisa de quinta série, Bortolento. Era Bortolento. Gente, já dá pra ter uma discussão mais madura. E a gente não pode esquecer que na Arábia, o treino 2, o treino livre 2, ele não andou, que era o único treino, assim como no Bahrein, dos livres, que era de noite, e a corrida é de noite, e ele nunca correu na Arábia. E ele não correu porque vazou combustível. Sabe? Se acontece isso na Ferrari, por exemplo, o Hamilton perde o TL2 por vazamento de combustível, e alguém a Ferrari perde emprego também. Não, cabeças rolam, fácil. Sabe? Gente, não era um problema no freio, era vazamento de combustível, gente. É isso. Então, poxa. Agora falando aqui, vamos virar a página. Felipe Mota, eu sei que nós tivemos nesse último fim de semana mais uma etapa da MotoGP. Sim. E eu sei que o senhor participou aqui do nosso podcast. O que você tem para o pessoal que está assistindo a gente ali tomar aquele gosto, falar assim, depois desse programa, desse podcast, eu vou também para o podcast. E eu acho assim, mais do que... Já vou falar do podcast, mas eu tenho muitos amigos que gostam de carro e nem todos acompanham a MotoGP. E eu não consigo entender. Sim, eu vejo o cara gosta de Fórmula 1, o cara assiste corrida do campeonato regional. A moto não é minha. Cara, a MotoGP, se você... pra mim, a coisa mais fácil do cara gostar de MotoGP é assistir uma coisa. Faz assim, vou assistir, eu não tô falando isso porque a MotoGP está na ESPN no trabalho. Poderia estar na Bandeirantes, onde trabalha o Thiago. Vou assistir uma corrida. É uma trocação, é uma corrida tão animal. Esse fim de semana, graças a Deus, acidentes gravíssimos que não aconteceram nada, mas gravíssimos. Então tem essa coisa dos caras correndo risco.
Então, realmente, eu recomendo que todo mundo acompanhe a MotoGP, porque vale a pena. Sobre o podcast, a gente falou sobre vários assuntos, porque tivemos a etapa em Jerez de la Frontera, vitória do Alex Marques. Segundo lugar, Fábio Quartararo de Yamaha, seria a ressurreição da Yamaha nesse campeonato, vem de 2 corridas boas. O terceiro lugar do Bagnaia, que não faz um bom campeonato. O Marc Marques caiu na corrida principal. Você tem toda a cobertura no Motorsport, mas aqui a gente coloca do podcast, convidando você a acompanhar o programa inteiro, o debate sobre o Quartararo, que para o Alex Barros, o maior piloto da história do Brasil, é o grande talento, além do Marc Marques. São vários talentos, mas assim, pensando nos extra classes, ele coloca Marc Marques e aí Quartararo e vindo o Acosta, que esse ano não faz um bom ano. Então um debate sobre esse ótimo resultado. Foi a primeira vez que teve o Driver of the Day, né, o piloto do dia, que nem na Fórmula 1, e ele ganhou. Então se ele ganhou, ele ganha também espaço aqui no podcast. Maravilha, vamos conferir então. Mas voltando para Quartararo, espetacular, piloto do dia. É que eu lembrei do Bagnaia porque me veio na cabeça a imagem do Quartararo dando a entrevista, feliz, alegre, sabe, com cor, assim. Me marcou muito os programas que a gente fez com o Alex Barros, tanto no festival em Interlagos quanto aqui no estúdio, em que ele cita, claro, o Marc Marques como o ET do grid, mas como os outros 2 talentos natos, Pedro Acosta e o Quartararo. Assim, o Quartararo, obviamente, mais pronto que o Acosta, mas o Acosta com essa promessa de que vai chegar lá. A gente tinha sinalização da Yamaha forte na pré-temporada. O fim do ano passado foi bom, então a gente sempre colocou o asterisco de vamos observar. Acho que as primeiras corridas foram um pouco abaixo do que a gente esperava, mas melhores do que o começo de 24. E aí quando o cara me crava a pole, na sprint andava bem, e quando ele caiu ele já era o segundo, mas estava ali no bolo. E ontem eu cheguei a pensar, passaram o Quartararo, vamos ver até onde ele vai cair para de repente ser P4. Que foi o que aconteceu, querendo ou não, no Qatar 2 semanas atrás. Então, quando ele chega e é P2, e assim, P2 incontestável. Não tem, o que a gente tava quando criticamos o Bagnaia, pô, nem chegou, nem colocou de lado, era Vinhares pegando ele, não ele. Cara, que incrível. O impacto disso nessa reconstrução da Yamaha é inegável. Você olha e tem um piloto animal, você percebe que a moto está se desenvolvendo, você tem caminhos diferentes a seguir para entender para onde você vai. Cara, isso é muito positivo para o campeonato e eu acho que a gente vai ter no Quartararo a figura fora do kart para brilhar nesse ano, pelo talento que tem por essa evolução da Yamaha. E seguimos aqui com o nosso podcast Motorsport.com. Vocês viram agora há pouco o Guilherme falando com o Max Wilson sobre a McLaren, mas nesse evento desse último fim de semana lá em Interlagos, ele também bateu um papo com o Denner Pires, o grande nome da Porsche Cup, aí, que completou 20 anos de muito sucesso. Vamos conferir aí o bate-papo entre Guilherme Longo e o Denner. Quando a gente fala de Porsche Cup, a gente fala de Denner Pires, CEO, promotor da categoria. Denner, muito obrigado, não só por estar aqui com a gente nesse bate-papo, mas também por essa parceria aí da Porsche com o Motorsport, 6 anos já, que culminou nesse estúdio super legal aqui no Paddock. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia a todos, bom dia a vocês do Motorsport.com. É um baita prazer essa parceria longa. Vocês vêm acompanhando e deixando a nossa categoria muito mais popular, com muito mais visibilidade, explicando as diferenças, então é muito bom sempre estar aqui. Denner, a Porsche Cup do Brasil está completando 20 anos, mas todo mundo sabe, a tua história com a Porsche como marca vem desde muito antes, uma paixão que você desenvolveu pela marca alemã, né? É verdade. Isso aí foi antes de eu ter 18 anos, 16 para 17 anos, quando meu irmão me levou até uma loja de automóvel e tinha lá um carrinho Porsche 914 e o vendedor abriu, fechou o farol, eu fiquei doido naquilo, falei, é nesse caminho que tem que ir. E de lá para cá, bom, um pouco da história vocês sabem, mas de lá para cá
meu envolvimento com essa marca foi o máximo que eu pude fazer. Bem, querendo ou não, começar um campeonato já é difícil, né? Ainda mais um campeonato de Porsche no Brasil. A gente está fora do eixo europeu, que é onde está a base da marca. Os primeiros anos realmente foram muito desafiadores, né? Foram para falar, os anos anterior à primeira prova, que foi em 2005, desde 2000 até 2005, mais ou menos foi o tempo que durou esse planejamento e alguns furos na água. Furo na água, eu quero dizer assim, ia começar e depois não pudemos começar por falta de estrutura e etc. Então dá para dizer que o sonho começou lá em 99, 2000 e a primeira corrida foi em 2005. E uma evolução muito grande. A gente vive conversando sobre isso. Você gosta de falar, né? A gente começou com 3 boxes aqui em Interlagos, na programação do Paulista, e hoje vocês ocupam o autódromo inteiro para um fim de semana, uma categoria autossuficiente que não precisa fazer parceria, porque só a Porsche já enche a programação do fim de semana. Qual é a sensação de ver a categoria evoluindo até chegar nesse ponto de hoje? A sensação é muito boa. É uma mistura, né, de realização, de sonho, de gratidão a todos que colaboraram para isso acontecer, desde mecânicos, engenheiros, pilotos, o pessoal de staff, toda a mídia, assim como vocês. Então isso criou não só uma categoria, criou uma grande família onde todos trabalham para que a coisa aconteça da melhor forma possível. E aí só foi criando, a gente entendendo, olhando aonde tinham espaços de melhora e etc., e fazendo ali tentativas e vários acertos, chegamos aqui, né? E chegamos aqui nesses 20 anos em um momento muito interessante, né? Etapa de comemoração do aniversário, mas também de um lançamento, a estreia do Boost, um lançamento a nível mundial, né? O que coloca a Porsche Cup Brasil num posicionamento central ante mais de 30 Porsche Cups que existem ao redor do mundo. Sim, é um lançamento, só está acontecendo dentre as 30 campeonatos desses que você acabou de citar. O único que tem isso é o Brasil, é um desenvolvimento feito aqui, lógico, em conjunto com o pessoal da Alemanha. Somos uma categoria oficial da Porsche, então tudo que acontece aqui eles têm conhecimento, dão aval disso e vice-versa, mas é um grande laboratório a Porsche Cup Brasil. E graças a Deus ontem funcionou muito bem, foi a estreia do Boost. Funcionou muito bem, claro que ainda pode ter algum mínimo ajuste, a gente sabe disso, mas tecnicamente ele está muito bem desenvolvido e mostrou que veio para ficar. Eu estou super entusiasmado. Ontem eu assisti a corrida ali na TV e vendo os faróizinhos piscando e aquela história toda. É muito, muito legal esse vamos falar, dispositivo que a gente colocou para trazer mais emoção para a corrida. Denner, partindo para a reta final do nosso papo, que você tem todo um evento ainda para realizar hoje, 20 anos de Porsche. Se você tivesse que separar uma memória, você fala assim, putz, daqui 20 anos eu ainda vou estar lembrando desse momento, qual seria? É difícil falar um momento, né? Às vezes essa pergunta ela vem assim por cima da mesa e é difícil falar um momento, mas eu preferia talvez abrir alguns momentos importantes, né? Então eu vou falar a primeira largada aqui em Interlagos, e sempre que eu subo ali novamente no grid de largada ali, eu lembro daquele dia que um frio na barriga, 13 carros no grid. Sim. Um momento muito impressionante. Um momento mais tenso do primeiro acidente, que foi um acidente ali na Curva do Sol, né? Uma corrida de GP de Fórmula 1, que foi um acidente importante. Antes ainda, um primeiro acidente foi do Totó Porto, que sofreu um acidente no início de 2006. Depois tiveram vários outros momentos tensos assim. Sim. Momento em que a gente alinhou 50 carros aqui, foi num GP de Fórmula 1, se eu não me engano, de 2010, 11, eu não me lembro agora, que eram 50 dividido em 2 categorias. Também foi um momento assim muito especial. Primeira ida a Portugal foi um momento muito especial. E agora, um momento que eu já estou sonhando com ele, que será um novo momento, vai ser ver a Porsche Cup largar como abertura da 24 Horas de Le Mans na França o ano que vem. O Luke contou essa aqui ontem, estamos todos animados para ver isso acontecer, seria histórico. Maravilha, perfeito. Thiago, você que eu falei no início do programa aqui que você já está saindo daqui, indo para o aeroporto de Guarulhos para fazer. Quais são as suas expectativas? O que você espera
pegar ali em Miami, além do sol, que provavelmente vai estar ali, vai ter aquela marina fake que todo mundo odeia amar. Eu adoro. Ou odeia amar, Eu ou adoro. ama odiar. Tem foto minha lá, Pegando um solzinho. Lógico! Com a roupa da Band e tudo, como não? O que você imagina, o que te espera ali em Miami? Olha, ano passado o Norris ganhou lá, né? Bom, tirando a McLaren, que é a expectativa, né, é o que a gente já sabe, eu apostaria um pouco mais na Ferrari. Eu acho que no conjunto da obra, né, a Ferrari ela tá ganhando mais corpo, digamos assim, né? Então eu olharia com certo carinho para os carros vermelhos. Não sei, parece que vai ter uma pintura diferente esse ano, né? Miami tinha os detalhes azuis, né? Foi. Todo mundo esperava um carro azul, né? Exato. Foram só uns detalhes azuis, enfim, vamos esperar. E tem também a questão do asfalto lá, né? Não foi ano passado que o asfalto rachou? Não me lembro. Não, acho que sim, bem lembrado, que foi Não até foi? perigoso, bem lembrado mesmo. Se é Interlagos, hein? Opa! Se viam falar por 10 anos. Então tem essa questão do asfalto lá, a aderência, acho que o grip, né? Ano passado falavam bastante do grip ali da pista. E agora vamos correr com, assim, calor, mas com solzão, né? Porque você corre à noite lá, né? Nas bandas de lá, é calor, mas tá de noite, né? Então mas o calor lá é muito forte, E cara, é isso. Ferrari, tem a Mercedes também, a gente não pode esquecer da Mercedes, né? Sim. A Mercedes também tá ganhando corpo nessa temporada, o Russell mostrando... Como é que eu posso dizer? O Russell mostrando uma maturidade ainda mais. Acho que a saída do Hamilton para a imagem do Russell trouxe uma... Porque o Russell já tem aquela coisa de Lorde inglês, né? Pior que sempre teve, enfim. Mas acho que esportivamente falando, essa saída do Hamilton tá fazendo muito bem a ele. Porque é aquela coisa básica, ele entra agora como o número 1, né, da equipe. E ele tá desempenhando bem esse papel. Ele tá desempenhando bem. Agora, apostar se vocês me permitem, um pódio, de repente... Por favor. Cara, eu vou colocar o Hamilton em terceiro. Opa! Vou colocar o Hamilton em terceiro. Vou dar a vitória ao Lando Norris. Darei a vitória a ele. E o segundo lugar... Boa pergunta. Eu não sei se eu ponho o Piastri, mas eu vou colocar, vai. Uma dobradinha, claro, então. Eu vou colocar essa dobradinha da McLaren e o nosso querido Hamilton em terceiro. Eu não sei se eu dou o meu palpite agora, vou deixar Vai, no decorrer vai. da semana. Ah, tá. Porque também Vacilão! eu vou me basear também com as informações de Rico Penteado. Telemetria. Não quero me antecipar, aliás. Né? E vai que eu depois me arrependa e aí vamos tirar essa da minha cara. Ou você quer falar do seu pódio? Posso falar. Por favor. Eu vou também, vou apostar no Norris, Piastri e Leclerc. Perfeito. A Eu McLaren. levei a Ferrari que nem ele, mas com outro piloto. Um outro piloto. Tiago, eu quero agradecer demais, assim, sem palavras, a sua participação aqui no nosso podcast e falar também que vai ser a primeira, viu? Vão acontecer com muito algumas outras aí durante esse ano, especialmente no ano que vem também. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está literalmente na correria, mas reservou um tempinho para bater um papo com a gente. Gente, eu que agradeço o convite. Quando você me mandou mensagem, primeiro eu aceitei, depois eu organizei o meu dia, né, em cima desse convite. Obrigado de coração, uma honra estar aqui com vocês. Eu que acompanho o trabalho, eu que aprendo com vocês. Eu sempre gosto de falar isso. Estou fazendo muita coisa, ainda bem, sou muito grato. Mas com vocês, né, que cobrem automobilismo há muito tempo, cobrem desde uma época que eu nem sonhava que eu ia trabalhar dessa forma com automobilismo. Então eu aprendo muito com vocês e com tantos outros.
E tá aqui, imagina. A marca, receber esse convite de vocês com a marca Motorsport é uma honra. Estou à disposição sempre, por favor. Boa viagem para Miami, depois você emenda Emília, România e... Espanha. Boa Espanha. sequência. Quando ele voltar, a gente chama para pegar as fofocas. Boa. Conte pra gente as Boa. novidades. Boa. Não vai soltando tudo nas redes Não, sociais. eu vou guardando. Na As Band não. Vou guardando as boas aqui, as fofocas boas. Muito obrigado também ao Felipe Mota, Obrigado. apresentador dos canais ESPN, que mais uma vez esteve aqui conosco. E vale lembrar que o podcast motorsports.com é um oferecimento de Mint. Né? Invista em Bitcoin, em criptomoedas, com a solidez de 4 décadas do Banco BTG Pactual. Baixe o aplicativo agora, aqui no QR Code também, no link aqui na descrição.